Olá, meu internauta, estamos de volta com mais uma edição do Debaixo da Moita Podcast. Eu sou Edson Moita, o Moitinha, e hoje trago aqui para bater um papo com a gente o deputado federal Moses Rodrigues. Seja muito bem-vindo. Primeiro agradecer o Moitinho aqui pelo convite, já tinha acompanhado o seu trabalho através do podcast e aqui debaixo da moita, dizer para você que para mim é uma satisfação poder participar e estar hoje aqui no município de Frecheirinha, mas sei que a sua audiência é em toda a região norte, por que não dizer em muitos outros estados, porque eu sei que tem gente aqui de toda a região que tem audiência com você aqui, porque sabe do trabalho que você está desenvolvendo. Então, hoje, aproveitando a oportunidade, eu vim aqui visitar o município de Frecheirinha, fiz uma visita lá no mercado e com alguns amigos que nos acompanham e militam na política conosco, como o Antônio Francisco, que é o Chiquinho, o Gabriel, o Mano Silva, o Antônio Soares, o Birinha, o Mário, o Zequinha Motos, a Lúcia, o Jonildo e o Beneditim, que também está acompanhando esse projeto aqui e tive a oportunidade também que eu estive aqui por várias vezes, em vários momentos, em todos os nossos projetos eleitorais e me lembrando, quando eu passava lá no mercado, umas 2 ou 3 pessoas diziam: "Esse é aquele rapaz", o Moses Filho estava comigo aqui na visita, e as pessoas diziam: "Esse é aquele rapazinho que andava com você aqui em 2013, 2014", eu disse: "É, já está com 24 anos e está colocando o nome dele aí como pré-candidato a deputado estadual". Então, a gente tem sempre aquela satisfação de poder visitar aqui o município de Frecheirinha. Meu pai foi professor aqui na década de 70, o professor Oscar Rodrigues, né, e muitas pessoas, quando eu ando aqui em Frecheirinha, sempre falam muito, né, dessa época que ele esteve aqui ali, no final da década de 70, começo da década de 80, dando aula aqui para muitas pessoas aqui nas escolas aqui do município de Frecheirinha. Pois é, deputado, eu até soube mesmo que ele já ensinou aqui no SERP, né? Salvo engano, foi no tempo da direção aí do professor Biratã, pai do Exatamente, ali, doutor o Biratã, né? professor Biratã, exatamente. Foi ali pelo ano de 75, 76, chegando ali 80, 81, ele trabalhou aqui 5, 6 anos, no município de Frecheirinha e muitas pessoas, o conhecem, né, e tem ele como referência de um professor já daquela época que vinha de Sobral para poder lecionar aqui em Frecheirinha. Rapaz, eu fiquei foi admirado, você conhece muita gente daqui, né? Às vezes a pessoa acha, um deputado federal, o pessoal acha que vive muito distante e você citou vários nomes aqui da cidade que, assim, por eu ser aqui da cidade é comum para eu conhecer, mas para você que vive em Brasília, né? A gente tem essa veja bem, eu vou e volto a Brasília toda semana. Vou na Ah, segunda-feira e volto na quinta. Então acaba que, de quinta à noite até domingo eu faço a agenda, no estado do Ceará, em vários municípios. Nós temos uma atuação, em muitos municípios por todo o estado do Ceará, não só aqui na região norte. Eu moro na região norte, aqui na cidade de Sobral, mas tenho parcerias políticas por todo o estado, inclusive lá na região sul, onde a gente tem muitos municípios. Ontem mesmo estive em Fortaleza, né, uma reunião com o prefeito de Campos Sales, que é o meu tio, Moés Loyola, né, que já foi votado aqui em toda a região por muito tempo como deputado estadual. Então a gente tem o conhecimento, né, para que a gente possa estar fazendo essas articulações políticas. E hoje mesmo, quando eu andava aqui, muitas pessoas me falavam sobre algumas necessidades que o município tem. É claro que, como deputado federal, a gente legisla, no entanto, também nós temos aportado recursos através de emendas individuais de nossa autoria no orçamento da União para vários municípios do estado do Ceará. E aqui em Frecheirinha, por exemplo, ano passado nós mandamos recursos, R$ 500 mil na área de saúde. Esse ano, já em 2026, mais R$ 500 mil na saúde. Mandamos também uma pavimentação em pedra tosca lá para o Mela Pinto. Também foi nessa faixa aí de R$ 500 mil. Do ano passado para cá, mais de R$ 1,5 milhão investido em infraestrutura e também na saúde, porque nós sabemos da dificuldade. E esse grupo, essas lideranças que nos acompanham aqui no município de Frecheirinha, eles têm, logicamente, essas demandas que a população sempre, ó, nós estamos com dificuldade na saúde, e o deputado vai aportando recursos através de emendas, uma vez por ano, nós fazemos essas indicações ao orçamento da União para poder atender e ajudar a população daqui
daquele município. E eu sou muito grato porque Frecheirinha sempre me acolheu, né, desde da minha primeira eleição lá em 2014, ou seja, já fazem 12 anos. E Frecheirinha sempre me acolheu, um povo que me trata com muito carinho, e a forma que eu tenho de recompensar é justamente atuando em Brasília para que a gente possa estar colocando recursos aqui para a população. Mas também eu não posso esquecer, e estava falando aqui, que muitas pessoas também nos abordavam para falar sobre algumas carências que o município tem. Muitas pessoas sabem que eu milito na área de educação e eu fui recentemente relator do Plano Nacional de Educação, que vai de 2026 até 2036, um plano nacional, ele tem uma duração de 10 anos. E no ano passado nós fizemos um trabalho, eu fui o relator, junto à comissão especial que estava tratando sobre esse tema, que é o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos, e nós aprovamos no Congresso Nacional, foi sancionado agora pelo presidente Lula no mês de abril de 2026 e que tem validade até 2036. E o que é que o Plano Nacional de Educação tem a ver com o município de Pois Freixeirinha, é, eu até Moitinha? já ia lhe perguntar mesmo para a gente saber qual é a conexão aí. Porque muitas pessoas, na visita que eu estava fazendo aqui, falavam sobre a necessidade de um SEI, que é um centro de educação infantil. Falaram também sobre escola profissionalizante. Toda cidade por Muitas. aqui, deputado, tem escola profissionalizante, e Frecheirinha ainda não tem, né? Assim, é, não só a escola profissionalizante, mas a gente também tem que saber que o SEI, né, ele, sobretudo numa cidade industrial, né, como aqui em Frecheirinha, muitas mães e pais precisam ir trabalhar e não têm onde deixar os seus filhos menores de 3 anos, de 4 anos de idade. Então, o que é que o Plano Nacional de Educação tem a ver com isso? O Plano Nacional de Educação, ele cria todas as metas para os próximos 10 anos. Mas botar no papel, olha, nós temos que construir mais SEIs, mais escolas profissionalizantes, nós temos que ter mais vagas na universidade, enfim, essa parte de infraestrutura escolar. Só botar no papel é fácil. Quando eu fui o relator do Plano Nacional de Educação, nós discutimos isso com todos os partidos no Congresso Nacional e chegamos à conclusão que era importante a gente ter um projeto de lei complementar que possa dizer de onde vão vir os recursos. Então, eu estou como relator do projeto de lei complementar, que é de um programa de infraestrutura escolar. Esse programa de infraestrutura escolar, Motinha, ele diz o seguinte, primeiro, ele viabiliza creches para todos os pais, ou seja, os pais que têm seus filhos ali com menos de 4 anos que precisam de uma creche, tem que ser construído no município. E a Frecheirinha aqui tem demais, por causa das fábricas de lingerie aí, o pessoal, muita gente Muita demanda, necessitando, né? A demanda é alta aqui. exatamente, Moitinha. A gente precisa entender que a escola é o caminho para o nosso país. O Brasil tem muitas dificuldades? Tem, né, na área de educação, na área de saúde, na área de infraestrutura, mas a prioridade sempre tem que ser a educação. Por quê? Porque é a educação que transforma. Então, se você não tem educação em um país, ou seja, escolas, professores qualificados, você não consegue mudar a realidade daquele país. Então, a minha principal bandeira no Congresso Nacional sempre foi a educação. E isso eu tenho levado muito a sério. É tanto que no Congresso Nacional, projetos importantes na área de educação, quando o Congresso quer discutir, né, sempre me convidam para que eu possa relatar esses projetos, porque eu consigo fazer o entendimento com todos os partidos, ou seja, nós temos uma dificuldade hoje no Brasil, todos têm acompanhado a polarização nas eleições, sobretudo para presidente da República. Nós temos diversos candidatos, mas a população polarizou e disse, olha, tem aqui o de esquerda, tem o de direita, e na realidade a educação a gente não pode ter essa polarização, essa questão de ideologia de esquerda ou de direita. Nós precisamos construir com todos os partidos o melhor texto possível para o Brasil. E foi assim que nós conseguimos, através do diálogo, esse texto do Plano Nacional de Educação teve aproximadamente 4.500 emendas, e nós conseguimos conciliar todas essas propostas de emendas com todos os partidos e com todos os parlamentares e construímos juntos um texto
que vai revolucionar a infraestrutura escolar, né, e o acesso à educação para a população brasileira nos próximos 10 anos. Então, eu me orgulho muito de quando a gente fala de educação, porque eu sei que a educação transforma, né? A educação ela tem um poder transformador. É claro que, e aí quando conversava com os nossos amigos aqui em Frecheirinha, não é só essas demandas, eu falei aqui, ó, colocamos recursos na área de saúde, na infraestrutura, mas tem alguns outros pontos, fora a educação também. Falaram aqui sobre a questão do polo industrial de confecção, que é um É sonho antigo, e eu me antigo. coloquei à disposição para que a gente possa discutir isso. Falar também a questão da rodoviária, também estou à disposição para que a gente possa discutir isso e, claro, viabilizar em Brasília recursos para ajudar o município a conquistar esse objetivo para a população de Frecheirinha. Deputado, lá no Congresso Nacional, eu acredito que é comum que as ideias sejam bem divergentes. Ó, eu acho. Você vai tomar água melhor aí no copo aí. Aqui, As, aqui, as, i- aqui é para o café. daqui a pouco sai aí, eu creio. Bora, produção, cadê o café? Ô, deputado, então é assim, lá eu creio que existe uma divergência de ideias quando se apresenta um projeto. Um, mas por o que eu entendi aí que você falou que quando se trata de educação é muito fácil de ser aprovado. Isso eu entendi errado ou tá certo? É mais ou menos por aí. Veja bem, Foi a forma que você dentro apresenta? é a forma que você apresenta, Hum, com diálogo, porque muitas vezes as discussões de várias matérias, quer seja na área de educação ou qualquer outra área, elas ficam polarizadas entre o lado A e o lado B, né? O candidato A e o candidato B. Então, muitas vezes projetos que são bons, um lado veta porque diz, não, se partiu do lado A, então eu que sou do lado B, eu vou vetar e aquele projeto não vai sair do papel. Qual a função, né, quando você assume uma relatoria importante como essa, que eu assumi no ano passado? O papel é justamente construir o consenso. E a construção do consenso é o quê? É botar todos os partidos na mesa e analisar proposta por proposta, e aí diz, olha, nós estamos aqui para podermos construir um texto para a educação do Brasil. Vamos esquecer as questões ideológicas, partidárias, e vamos focar na construção desse texto. E foi isso que nós fizemos na comissão especial que tratou sobre o Plano Nacional de Educação, e conseguimos um consenso com todos os partidos. É tanto que a matéria foi aprovada na Comissão Especial do Plano Nacional de Educação de forma unânime, e legal. esse parecer que eu construí com os meus colegas deputados de todos os partidos, nós encaminhamos para o Senado Federal, que manteve o texto, assim como o presidente da República, na hora de sancionar, também manteve o texto. Ou seja, isso mostra que foi um texto bem construído, até porque trata da educação do Brasil para os próximos 10 anos. Por exemplo, no texto, a gente tenta lá fazer uma construção que inicialmente era só da alfabetização no segundo ano do ensino fundamental da língua portuguesa. Nós acrescentamos que no segundo ano do ensino fundamental, não somente a língua portuguesa, mas também a matemática, porque quando você desenvolve a criança em todos esses aspectos, você facilita o aprendizado dos demais conteúdos mais lá na frente. Um outro ponto que é super importante para esses próximos 10 anos é a escola de tempo integral, né? Então, você ter escola profissionalizante, ela funciona, mas ela tem que ser em tempo integral, porque você precisa, em um turno, você precisa dar o conhecimento básico, e aí é onde o estudante vai estudar a língua portuguesa, a matemática, as ciências, a geografia, a história, enfim, o conteúdo de todas as disciplinas, mas ele pode fazer no contraturno uma educação profissionalizante, onde ele possa já ali no ensino médio com 15, 16 anos, 17 anos, 18 anos, nessa faixa aí entre 15 e 18, o ensino médio, Hum. ele possa já pensar qual a profissão que ele deseja exercer. E aí existe um leque de oportunidades através de um catálogo do Ministério da Educação para esses cursos. E aqui em Frecheirinha me falaram dessa necessidade. E o que é que eu posso garantir através desse projeto que eu estou relatando, que é do Programa de Infraestrutura Escolar? Garantir os recursos. E aqui eu não estou falando só para a Frecheirinha. Esses recursos do Programa de Infraestrutura Escolar, ele garante
280 bilhões, bilhões é muito dinheiro, mas só que é para o Brasil todo, Aham. para todos os estados e todos os municípios atenderem e cumprirem as suas metas. E essas metas sendo cumpridas até 2036, com esse recurso, nós com certeza vamos ter aqui escola de tempo integral, nós vamos ter 6 escola profissionalizante, e é esse o nosso trabalho lá no Congresso Nacional. Deputado, hoje já está evoluindo muito essa questão das escolas de tempo integral, inclusive em todas as esferas, né? As esferas, né? Na federal, na estadual e inclusive escolas do município. Mas uma coisa que é muito comum de se encontrar é falta de suporte para receber, Uhum. né, os alunos. Hoje, qual é a sua concepção, você como deputado, o que que hoje planejam, hoje dentro do contexto aqui, você como deputado, o que que se planeja hoje para melhorar essa situação? Porque assim, recebe o aluno, vai ensinar, beleza, que inclusive você citou um assunto aí, até abrindo aqui eh, a questão de dicas de algumas profissões, porque eu mesmo conheço alguns alunos que entraram na Contábeis pensando que lá ia aprender o cara gosta de exata, aí chega na Contábeis e se decepciona. Aí sai, vai começar tudo de novo, né. É. O, Então, o teste vocacional, o ele, quando você tem na escola o teste vocacional, você ajuda aquele estudante a ele decidir qual carreira ele vai trilhar na sua formação acadêmica ou técnica, técnica ou acadêmica. Por exemplo, eu quando concluí o meu ensino médio em Sobral, e aí estou falando de muito tempo atrás, em 1996, eu tinha uma dúvida que curso é que eu ia, que carreira eu ia seguir. nesse tempo você já tinha faculdade, não? Não, não. A faculdade o papai fundou, eu tinha 17 para 18 anos, né? 96. E a faculdade ele fundou em 1999. E tinha o curso que eu gostava muito, que era o curso de Direito, mas em Sobral, na época, não tinha o curso de Direito. E tinha um outro curso que era o curso de Administração de Empresas. Talvez, se a época em Sobral tivesse o curso de Direito, talvez eu até tivesse feito o vestibular para o curso de Direito, mas não havia. E aí tinha um segundo curso que eu gostava muito, que era o curso de administração. E Sobral tinha, começou em 1995, o curso de administração de empresas. Direito já foi final da década de 90, começo de 2000. E quando você engaja num curso, você já está fazendo o curso e você, logicamente, dá sequência. E foi isso que eu Sim. fiz, né? Eu fiz o curso de administração de empresa, depois fiz mestrado na área de administração, doutorado na área de administração, mas também depois eu tive a oportunidade de fazer outros cursos, como licenciatura em História, licenciatura em Geografia, especialização em Psicopedagogia, por conta dessa carreira acadêmica que a gente construiu paralelo ao nosso trabalho como empreendedor, né, na geração de empregos e claro que sempre focando no aprendizado. E dentro dessa perspectiva, nós tivemos, e aí ali na década, foi em 1999, quando o papai fundou a universidade, o Centro Universitário INTA, e aquele centro universitário que começou muito pequeno ali em 99 com um curso de teologia, depois foram surgindo novas necessidades, fruto de demanda da população, não somente de Sobral, mas de toda a região. Então, hoje, aqui quando eu visitava, muitos pais diziam: olha, meu filho concluiu o curso de enfermagem lá, o outro, está fazendo o curso de medicina, o outro concluiu o curso de medicina, o outro concluiu o curso de direito. E claro que isso traz uma satisfação enorme para a gente, porque a gente sabe que quando esse estudante ele se forma, e aí quer seja na questão técnica ou no curso superior, ele tem a oportunidade de mudar a vida dele e também de sua família. E aí você falava do curso de técnico em ciências contábeis, Sim. né? Que muitas pessoas pensam porque tem ali uma certa habilidade com matemática que vão se identificar com o curso de contabilidade. E E na realidade não é o assim. nome é meio sugestivo, assim, para você que não conhece, ainda não foi apresentado ao curso, achar que tem relação com números, com cálculo, né, Claro, contábeis. é importante na contabilidade você ter uma boa base na área matemática, mas não é só isso, né? Porque o contador, assim como o advogado, a legislação muda muito, sobretudo a legislação contábil, porque a legislação contábil, você tem a legislação municipal, você tem a legislação estadual,
de tributos, como você tem a legislação federal. Então, e essa legislação, ela muda sempre, porque nos municípios estão sempre se discutindo a legislação municipal, no estado sempre discutindo a legislação estadual e no Congresso Nacional sempre se discutindo a legislação a nível federal, que é o parâmetro para estados e municípios. Então, o contador, se ele se formar e passar um ano sem estudar, acaba que ele não vai conseguir exercer a profissão dele, quer seja o técnico ou quer seja o bacharel, né, graduado lá em ciências contábeis. Então, assim como a contabilidade, outros cursos técnicos, muitas vezes, aquele estudante que diz, olha, eu quero ir para a área de saúde. E aí ele chega lá na área de saúde e na hora que ele vê sangue, ele diz, rapaz, eu não vou ter condições, não tem a devida habilidade de se adaptar. Eu, por exemplo, eu não posso ver sangue, eu não gosto. Né? Para médico não daria certo, não né? daria. Então, quando eu tirar o sangue aqui, e eu olho para o outro lado para não ver. Então, assim, a gente tem que respeitar, né, cada pessoa na questão do que ela deseja para a sua carreira. E, claro, respeitar e apoiar as decisões que as pessoas tomam na sua formação. Mas o quanto antes ele tomar essa decisão, é mais fácil dele ter uma carreira promissora. Né? Porque se você também ficar mudando muito de profissão, aos 18 anos decidiu ser advogado, aí fez o curso de direito, aí depois decidiu, disse, rapaz, terminei o curso, vou fazer o curso de administração, aí depois, não, vou fazer o curso de enfermagem, acaba que ele não vai se especializar, e na realidade hoje, o que o mercado procura, Moitinha, é justamente profissionais que sejam especialistas, ou seja, um jornalista que seja especialista, e que tenha lá a condição de atender aquele público, o administrador que seja especialista, o médico que seja especialista. Por quê? Porque as carreiras hoje são muito competitivas, o mercado ele realmente cobra e exige, tem que ser assim, né? E fora tudo isso ainda tem a inteligência artificial que está aí para auxiliar e não para comandar o destino do mundo. Né? Então, a inteligência artificial, ela ajuda, mas ela precisa de De profissionais que alguém para possam comandar, né? comandar ela. É. Exatamente. Deputado, a gente conversando aqui, vamos falar aqui da política de Sobral. Seu pai, claro, obviamente todo o grupo, né? Mas quem estava à frente foi seu pai. Sim, Conseguiu conquistar, né, uma eleição que já fazia muito tempo que um grupo grande de Sobral tinha esse sonho, que era tomar do Ferreira Gomes, né? E com certeza foi a alegria de muitos, né? Quebrou ali eu acho que mais de 30 anos, né? 3 décadas foi por 30 aí assim. anos. 30 anos, né? Por aí assim. E vi muita gente feliz por conta disso. Porém, hoje eu vejo algumas pessoas dizer que hoje Sobral tem 2 prefeitos. É você e o seu pai. E aí, como é que fica essa situação? Vamos lá. Foram 30 anos de um grupo político que comandaram os destinos da população sobralense. A gente tem que ser responsável sempre em dizer que tiveram muitas conquistas durante esses 30 anos. Mas é claro que sempre pode se avançar mais. Sobral é uma cidade universitária. Sim, Então, por ser uma cidade universitária, muitas conquistas chegaram à cidade de Sobral por conta das faculdades públicas e privadas. Ou seja, você tem a UVA, que hoje leva ali, são 10 mil pessoas só estudando na UVA, no Ninta, na F5, no Instituto Federal, na Universidade Federal e outras instituições de educação superior. São aproximadamente 30 mil estudantes na cidade de Sobral que movimentam a economia. E isso, claro, que ajudou a impulsionar a cidade de Sobral, assim como é uma referência na área de saúde. Na política, eu coloquei o meu nome à disposição a primeira vez em 2014, foi eleito deputado federal. Mas
Talvez alguns não saibam que em 2016, no meio do mandato, eu decidi concorrer ao cargo de prefeito da cidade de Sobral, não consegui unir a oposição àquela época e tivemos 3 candidatos de oposição, eu fui o mais bem votado da oposição, com aproximadamente 41% dos votos, teve um outro candidato com 8 e pouco e um menor com 1%. Mas já em 2016, a eleição foi ali empatada. Se os outros candidatos não tivessem sido, os outros 2 de oposição, possivelmente eu tivesse ganho a eleição em 2016. Você pergunta, você se lamenta por isso? Não, porque na realidade o meu destino, né, eu sempre coloquei nas mãos de Deus e sempre entendo que ele decide da melhor forma possível para qualquer pessoa e não seria diferente para mim. Então eu agradeço. Perdi a eleição de 2016, ele diz assim, rapaz, você vai agradecer porque perdeu a eleição? Se eu perdi a eleição em 2016 é porque O Deus propósito era tinha, esse. o propósito era esse, né? Iniciamos esse projeto. E aí, 2018, reeleito deputado federal, e aí foi quando, em 2020, na pandemia, você não podia fazer eleição, né? Quem lembra da pandemia, nós não tínhamos, por conta da aglomeração, condição Uhum. de sanitária ali de saúde para poder reunir as pessoas, fazer eventos, enfim. Então, haviam muitas limitações. E aí, naquela situação de poder ou não poder fazer campanha, nós reunimos o nosso grupo lá em 2020, né, todas as pessoas que nos acompanhavam, lideranças, amigos, e colocamos na mesa. Olha, é uma eleição que, para quem está no mandato, que era o caso da reeleição do prefeito anterior lá, ele tem uma facilidade maior porque todo mundo já conhece, o nome está exposto, vai para a reeleição. No entanto, nós precisamos decidir se nós vamos ter candidato ou não na cidade de Sobral em 2020. E aí, o que é que acontece em 2020? Nós decidimos juntos com o nosso grupo, né, que o candidato seria o Oscar e que ele nunca tinha concorrido a um cargo. Né? E aí colocamos o nome dele e um vereador à época, que era o Zé Vital, foi o seu candidato a vice e que o Zé Vital já tinha tido vários mandatos e que ajudou muito naquela eleição de 2020, inclusive hoje é secretário lá em Sobral, na área de transportes. E aí em 2020 colocamos o nome e, por incrível que pareça, um nome que ainda não era conhecido como um empreendedor, o fundador de um grande centro universitário que gerava milhares de empregos, mas na política não era conhecido porque não, vamos dizer, nunca tinha competido, colocado o nome à disposição. E muitas pessoas diziam, não, é o Oscar, pai do Moses. Então, ficou muito ali naquela, é o Oscar, pai do Moses, aquela eleição de 2020. Não tivemos sucesso, mas tivemos uma excelente votação, né? 41% dos votos E aproximadamente, a partir de daí o nome dele já 2020. apareceu como um político, né? Aí, a partir daí, começa a se Importante. consolidar e ampliar o nosso grupo político na cidade de Sobral. Esse grupo político, em 2022, me reelegeu deputado federal e elegeu ele deputado estadual. E quando ele foi eleito deputado estadual, né, com a base em Sobral, mas em vários outros municípios, né, inclusive com votação aqui em Frecheirinha, ele assumiu uma pré-candidatura de a prefeito, já ali em 2023, 2024. A eleição foi em 2024. E eu ajudei na coordenação, tínhamos um grande grupo na coordenação de grandes amigos que ajudaram nessa construção. E as pessoas, ao início do mandato, ali em 2025, achavam que eu ia ficar mais próximo, né, ali nessa situação de estar ajudando na gestão. E, na realidade, não é assim que funciona. Eu, como deputado federal, eu tenho base em vários outros municípios. Né? Hoje, por exemplo, eu estou em pré-campanha e estou aí, né, trabalhando em 80 municípios. Né? O Moses Filho, que é pré-candidato a deputado estadual, justamente nessa vaga que era do meu pai, Oscar Rodrigues, né, está trabalhando em 50 municípios. Isso quer dizer que a gente tem responsabilidade com vários grupos políticos. Né? E essas responsabilidades com vários grupos políticos, você tem que saber dividir o tempo.
para poder estar conversando, ouvindo as pessoas nos municípios e, claro, que como deputado federal, buscando não somente legislar da melhor forma possível, mas também representar o nosso Estado, trazendo recursos, né, para o Estado e para os municípios. Esse grupo político que nós temos aqui de amigos em Frecheirinha é um grupo que é muito importante para o município, são lideranças que estão em torno de um projeto. A gente vai trabalhar aqui a pré-campanha e quando chegar o momento certo, a partir do dia 16 de agosto, vamos todos juntos trabalhar juntos para que a gente tenha aqui a possibilidade de ter uma grande votação no município de Frecheirinha. E essa votação no município de Frecheirinha, ela depois vai determinar quais caminhos esse grupo político vai ter aqui no município de Frecheirinha. Eu hoje estou presidente do União Brasil. O meu papel pós-eleição é justamente com os grupos políticos ligados aos deputados do União Brasil, quer sejam deputados estaduais e federais, organizar esses grupos para que eles possam decidir qual vai ser o destino desses grupos políticos em 2028, através do diálogo, do consenso. Mas é claro que existe uma fase anterior, que é a eleição de 2026. Então, as pessoas começaram a entender em Sobral que, na realidade, eu estou, como deputado federal, auxiliando todos os municípios que estão na nossa base. Por exemplo, aqui em Frecheirinha, Então, o pro que eu entendi prefeito... lá, não é relação pai e filho, é Não, relação grupo. grupo político, Prefeito e prefeito e deputado. deputado federal. Não, Tudo não, bem? não, não existe essa relação, porque é filho, vai mandar na prefeitura. De jeito nenhum. O prefeito, ele toma todas as Mas você já decisões. ouviu isso que eu lhe perguntei? Já, Já. já. Não, mas isso foi Então, mais no começo. pois é. Eu Mas acho que foi no presunção, né? O começo, pessoal presumiram que... ali no primeiro semestre de 2025, as pessoas talvez achassem que eu fosse ficar mais lá no município. Eu disse, olha, gente, nós temos um grupo, nós temos aqui pessoas super competentes. Eu vou estar aqui em Sobral, porque eu moro aqui, mas eu vou e volto toda semana a Brasília e vou estar lutando pelo município, assim como trabalho para os outros municípios, para poder colocar recursos para o município. Por exemplo, aqui em Frecheirinha, nós temos nosso grupo político, mas por exemplo, a situação não vota em mim, né? A oposição também não vota em mim, mas eu coloco recursos aqui para a Frecheirinha, porque na realidade o meu compromisso é com a população e com esse grupo político que está levantando, né, nessa pré-campanha o meu nome, ajudando a eleger, né, e aí como pré-candidato o Moses Filho, ou o MF, que é médico, Uhum. mas que está indo para a carreira política e que me ajuda há muito tempo, e Sobral precisa, a região norte precisa, de um jovem que tenha uma visão empreendedora, que tenha a conexão na política, e essa conexão na política, ela precisa estar ligada ao municipalismo, ou seja, a base no município, mas precisa ter articulação no governo do estado e precisa ter a articulação também no governo federal. Por exemplo, o Moses Filho vai ter muito menos desafios do que eu tive quando iniciei em 2014. Porque quando eu iniciei, eu fui reunindo amigos em vários municípios e fomos colocar o nosso nome lá em 2014. No entanto, eu não tinha a A base que ele articulação, tem, né? a base que ele tem. Eu não tinha a articulação junto ao governo do estado e muito menos junto ao governo federal. Hoje não. A gente consegue, através da nossa articulação, da interlocução, nós conseguimos ter uma boa penetração no governo federal, em todos os ministérios, para poder ajudar os nossos municípios aqui no estado do Ceará, ajudar o próprio estado. Eu, como deputado federal, todo ano mando recursos na área de saúde. A gente sempre pergunta, governador, qual é a sua maior necessidade para que a gente possa estar aportando recursos. Então, todo ano entre 8 e 10 milhões, a gente sempre coloca na saúde do estado para que o governador tenha aquele recurso, né? E aí não só eu, mas como vários outros deputados e senadores também colocam recursos. Eu fui coordenador da bancada até o ano de 2025, ano passado, agosto de 2025, e sei a luta que é para poder conseguir recursos, mas também sei que quando aquele recurso chega é muito importante para os municípios e para o estado. Então, o Moses Filho ele terá um papel fundamental, já com uma grande articulação
política, não somente na região norte, mas em todo o estado do Ceará, para poder trabalhar pelo estado do Ceará e, claro, com a nossa força lá em Brasília, para que a gente possa ajudar também o nosso estado. Então, essa articulação ela é muito importante. Aí você, Moitinha, pode perguntar assim, mas você só dobra como deputado estadual com ele? Não. Tenho várias parcerias, né, com vários deputados estaduais. Um deputado federal, como ele tem uma atuação mais ampla, com mais bases, ou seja, com mais municípios que votam com ele, então ele precisa de muitos candidatos a deputados estaduais ou já deputados estaduais para poder conduzir o seu mandato. Então, nós temos aí parceria com aproximadamente 10 deputados estaduais aqui no estado do Ceará, Bom, viu? que fazem parte da nossa base em diversos outros municípios. Aqui em Frecheirinha é que o projeto caminha junto, não é? Eu e o Moses Filho com o nosso grupo político nessa pré-campanha. Caminhamos juntos aqui, em Sobral, em vários outros municípios, mas nós temos essa parceria com vários outros deputados estaduais que trabalham muito pelo estado do Ceará. Lembrando sempre que são 46 deputados estaduais para o Ceará. Então, quantos deputados aqui da região norte nós tivermos, a mais é melhor. Né? E eu tenho certeza que ele vai cumprir um grande papel lá na Assembleia Legislativa. Uma das coisas que você falou aí que me chamou muita atenção, inclusive eu queria até enfatizar aqui, porque para o meu internauta relembrar, né, que você não está diretamente nem com a oposição, nem com a situação, né, foi o que eu entendi. Aqui em Frecheirinha. Aqui em Frecheirinha. Sim. E mesmo assim está mandando emendas. Sim. Né? E também, quem já esteve aqui foi o prefeito Alex, lá de Tianguá, e ele citou o seu nome, que Sim, também tem imagino. emenda mandada Sim. por você, e eu acho que lá também ele não lhe apoia, né? Eu tenho lá alguns amigos que estão comigo na política há muitos anos, que fazem parte da base do prefeito Alex. Nós ajudamos ele lá na sua eleição, na reeleição, continuamos ajudando o município e ele sabe, né, que várias pessoas que estão no grupo político dele já me acompanham há muito tempo. Então, nós temos essa relação muito transparente. É um cidadão que trabalha muito pelo município de Tianguá. Eu tive a oportunidade de conhecer ele lá em Brasília, quando ele trabalhava No Congresso, né? lá no Congresso Nacional. Pessoa muito capacitada e que tem feito um grande trabalho lá em Tianguá. Então, nós mantivemos sempre o nosso apoio ao município de Tianguá, independente dessa questão política. Diretamente ele não vota, mas indiretamente ele me ajuda, porque muitas pessoas que são ligadas a mim também são ligadas a ele dentro do projeto municipal e votam conosco lá em Tianguá. Entendi. Legal. O deputado, eu até estava lembrando outra coisa aqui, que aqui na Frecheirinha, apesar de você não estar com a oposição nem com a situação, mas você está muito bem acompanhado. Os nomes que você citou aqui, Sim, viu? sim. Pessoas queridas, bem vistas na cidade, viu? Pessoas excelentes aqui. O doutor Biratã, o doutor Francisco, o Binditim, Mano Silva, Gabriel aí. Enfim, eu não vou falar o nome de todos, mas são pessoas mesmo muito bem vistas aqui na cidade. Você está muito bem acompanhado, viu? Muito obrigado. A gente trabalha sempre pensando em construir projetos. E esse grupo que nos apoia aqui é um grupo que tinha lá alguns, talvez, preferências na situação, outros preferências na oposição, mas a gente fez uma grande conversa, um grande diálogo e disse: olha, vamos construir aqui um bloco, né, independente, um bloco que possa construir políticas públicas e esse bloco, ele tem crescido. Começou menor e aí eu tive aqui já umas 3 vezes do final do ano passado para cá e a gente tem ampliado esse bloco. Isso é sinal que a população tem reconhecido o trabalho deles, desse projeto, e eu tenho certeza que esse bloco político ele pode ser ampliado, né, não somente agora na eleição de 2026, mas construindo aí também um cenário muito forte para 2028 e para eleições futuras. E nós vamos estar aqui junto com eles, ajudando dentro dessa construção e dentro desse diálogo que a gente tem que ter sempre com a população. Rapaz, estou achando muito massa aqui o nosso bate-papo e queria que você viesse outras vezes aqui,
Porém, agora gostaria que você deixasse aqui uma mensagem ao nosso povo de Frecheirinha e aos nossos internautas aí desse Brasilzão de meu Deus. Primeiro, parabenizar aqui o podcast Debaixo da Moita, você, o Moitinha, que faz a apresentação. Parabéns pela Obrigado. estrutura que você tem aqui. Agradecer o convite, dizer que quero sim estar aqui novamente para poder a gente discutir projetos importantes, não somente para a cidade de Frecheirinha, mas para o estado e para o Brasil. A gente acabou que não falamos nada de política estadual hoje, não falamos também quase nada de Pois política é. nacional, mas eu me comprometo em outra oportunidade a gente poder fazer essa discussão. Mas hoje o foco é realmente esse projeto aqui de Frecheirinha, do grupo de amigos que estão imbuídos dentro dessa pré-campanha, para que a gente possa mostrar a nossa força aqui no município de Frecheirinha, respeitando todo mundo, mas também dizendo, né, olha, nós temos um projeto, nós estamos unidos e vamos construir esse projeto porque será importante para o município de Frecheirinha. Então fica aqui o nosso abraço a você, internauta de Frecheirinha. Eu sei que a audiência é por todo o Brasil, mas especificamente aqui, né, dizer para você que o nosso mandato vai estar sempre à disposição, vamos estar sempre lá no Congresso Nacional defendendo os interesses do Estado do Ceará e também aqui do município de Frecheirinha. Então fica aqui a minha gratidão a todos vocês. Pois é. Tivemos aqui, meu internauta, o deputado federal Moses Rodrigues. Obrigado pela sua Eu que presença. agradeço. Tchau, tchau. Valeu.